Boa noite. É o momento em que você fica falando sozinho, esperando que alguém entre para saber que você está numa live. Vou repetir. Estou informando. Olá, olá, olá. Boa noite, amigos da live com Erlanger. Estamos chegando devagarzinho. Acreditem, essa é a light de número 97. Fala, Petraglia. Ficam as pessoas pedindo solicitação. Me ouvem alto e claro, que eu estou com. Sempre não tenho retorno. Oi, você não está sozinho. Juntos chegaremos lá. Não, isso era o Afif, não é o Haddad. Haddad sim, não chegou. Fala, Grazi. É o único momento que eu fico olhando o comentário que eu não consigo ter controle de ficar controlando leitura embaixo. A única coisa que eu vejo, fala, Beth, se entra alguma ofensa aí eu derrubo. Vai ofender na live dos outros. Na minha é diálogo. Aliás, estou com uma dificuldade enorme que eu não consigo arrumar entrevistados de direita. Não estou conseguindo arrumar entrevistado de direita. A Haddad Oficial entrou. Se você puder solicitar... Opa, ele é... Que beleza. Enviar solicitação. Haddad. Se houver conexão, se ele entrar... Aí Opa, está. Olá! deixa eu me posicionar aqui que eu acabei de deixar cair meu celular. Tudo bem? Aqui também é uma atrapalhada danada. Se eu não conto com a ajuda dos meus filhos mais jovens, de vez em quando sai do ar, eu não consigo apertar. Primeiro, obrigado. Eu sei Imagina, um que prazer estar aqui com você. é uma correria e é uma curiosidade, porque a minha formação é de repórter político. Eu acompanhei desde a eleição do Brizola, de 82, até o governo Lula. Daí depois eu saí de redação, cheguei a ter contato com a Dilma. Você é tecnicamente uma geração nova que eu nunca tive. Vai ser um prazer de te entrevistar aí pela Prazer é primeira meu. vez. Estou à sua disposição. Muito obrigado, viu, Luiz? Haddad, olha só, aqui tem dois pedágios. O primeiro eu vou falar logo, o outro é no final. Embora você seja uma pessoa conhecida, eu sempre fico interessado em saber a origem familiar do entrevistado, formação acadêmica. Você fez tanta coisa antes de entrar na política. Dá aí um resuminho aí do seu perfil, do seu currículo. Tá bem. Bom, eu sou um filho de imigrante, classe média, né? E meu pai, eu comecei a trabalhar com meu pai com 17 anos, numa loja de tecidos na 25 de março. Entrei na faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que era perto da 25 de março. Então eu estudava de manhã e trabalhava com ele durante a tarde até a noitezinha. Depois eu fiz mestrado em economia. Nesse período eu tive uma construtora com um cunhado engenheiro. Depois eu fiz doutorado em filosofia, também pela USP. Aí eu fui consultor da FIP um tempo, fiz a tabela da FIP de carros. Aquele projeto é meu. Eu fui analista de investimento do Unibanco, trabalhei no mercado financeiro 2 anos. Aí o João Sayad, recém, falecido, infelizmente, o João me convidou para ser subsecretário de Finanças da gestão da Marta. Uhum. Foi aí que eu comecei a vida pública. Aí, em seguida, eu fui para Brasília, depois do Lula eleito, fui para o Ministério do Planejamento, depois eu fui secretário executivo do MEC, ministro por 7 anos, prefeito, candidato a presidente, aí você conhece mais, né? Daí para frente eu sei bem. É isso. Mas então é polivalente, né? Economia é, é para ser um bom gestor, mas eu vou perguntar daqui a pouco. O Bolsonaro resolveu, em vez de cutucar o Lula, dar uma questionada sobre a questão de você acreditar em Deus. Você é de uma família ortodoxa, né? Católica. Você é religioso?
Rapaz, deixa eu te contar. Eu sou neto de padre ortodoxo, da Igreja Isso. Católica Ortodoxa. Meu avô era padre ortodoxo. Lá não se pratica o celibato, né, porque não é celibatária a igreja, né, como a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Ortodoxa tem um outro tipo de procedimento. E, e eu tive uma formação cristã muito sólida, de pai e de mãe. Meus Uhum. pais eram muito religiosos. Eu cultivo as tradições cristãs, casei na igreja, batizei meus filhos, mas eu não sou uma pessoa de frequentar missa, culto, a não ser em condições especiais. Na Páscoa ortodoxa, eu costumo ir na igreja. No aniversário da morte do meu avô, ele está na cripta da igreja ortodoxa, os restos mortais dele. Eu costumo ir lá acender uma vela. Então eu tenho uma relação light assim com a religião cristã, mas eu sou uma pessoa que tem diria, uma espiritualidade forte assim. Eu curto essa dimensão mais transcendental assim da vida, né? Eu cultivo os valores cristãos, eu cultivo. Nosso presidente questionou em cima do fato de você defender a legalização do aborto. Você vê algum conflito nisso? O Bolsonaro, ele é um destrambelhado, né? Ele é uma pessoa. Ele fala qualquer coisa, Luiz. Ele pode ofender. O que a Manuela Dávila, por exemplo, a candidata a vice na minha chapa, Nossa, o que ela sofreu com o bolsonarismo, e nós temos uma posição firmada, né, sobre as questões de saúde pública. Então, para nós, esses temas são temas de saúde pública. A gente trata as pessoas com o respeito que elas merecem. E a gente considera essas questões muito sérias de saúde pública no Brasil. Tanto que, por exemplo, eu fiz um programa chamado Braços Abertos aqui em São Paulo, que cuidava das pessoas que estavam na rua com droga adição, né? Ou álcool, ou crack, ou outras drogas. E a gente acolhia, abria frente de trabalho, referenciava num posto de saúde para a pessoa ter acompanhamento médico. A gente chama de CAPS, né, os Centros de Apoio Psicossocial, AD, álcool e droga. Isso são projetos de humanização de questões que são caras às pessoas, né, e que não tem nada a ver com o que o Bolsonaro falou ontem. A gente sabe que se a gente cuidar das pessoas, as pessoas vão ter um outro tipo de perspectiva na vida, né? Ninguém está na rua destroçado, fumando crack, por ter optado por aquilo dessa maneira que o Bolsonaro acha, entendeu? Então, se você dá um apoio para a pessoa, nós tiramos muita gente na rua, né? A gente fez um programa voltado para travestis, por exemplo, chamado Transcidadania, que foi matéria internacional, projetou a Prefeitura de São Paulo internacionalmente. Nós ganhamos 13 prêmios internacionais em São Paulo. E menções honrosas e tudo mais. E era um programa, por quê? Porque a travesti é expulsa de casa, da escola, do mercado de trabalho, vai parar na rua e nem sempre foi uma opção dela aquela vida. Quando se oferece uma oportunidade de estudo, uma bolsa de estudo, você vê que essa pessoa abraça a oportunidade, e eu encontrei várias depois do programa, algumas que chegaram a fazer universidade depois do programa. Então, a perspectiva do Bolsonaro é desumanização, né, das relações humanas. Né? E a nossa perspectiva é outra, é no sentido de você oferecer uma alternativa, você abrir caminhos que as pessoas muitas vezes não têm. Né? Então, esses temas que são mais delicados, a gente sempre vê pela perspectiva de buscar uma alternativa. Né? Evitar encurralar a pessoa, né? Encantonar a pessoa, abrir uma perspectiva para que ela possa se desenvolver
como ser humano. Essa percepção o Bolsonaro não tem das coisas, né, efetivamente. É, aqui, como a gente vive num período, como você falou, até no espírito do presidente, de muito selvagem, a gente, jornalista, quando faz pergunta, tem que explicar por que faz a pergunta. É isso. Mas não é isso. Ô, Não é Luiz, como deixa eu se... te perguntar. Eu tô vendo aqui, não sei se a minha tela tá congelada, Ah, ou a minha tela não, você está bem. de comentário aqui tem alguma. Porque parou aqui o... Não, está Eu... subindo tudo bem. Ah, Eu às vezes até tiro o comentário quando vem eu ofensa, entendi, porque... mas eu não estou vendo, por alguma Mas está razão. subindo. Ah, Vou te dizer que só vem, por enquanto, só vem elogio. Teve uns dois babacas aí, mas o resto só não, está mas vendo. é que eu não estou conseguindo enxergar os comentários. Travou a parte de comentário aqui. Engraçado, mas tá Mas a, bem. mi- Se a tua tá legal, tá bem. não, Então tá e bem. dá geral, mas assim, se eu ficar lendo, só tem por enquanto só tem gente elogiando, então não vou ficar falando, não. Manda um beijo para todo mundo, porque eu não estou podendo ler. Agora, olha só, nesse papel aí que jornalista, dizeram que era do George Orwell, mas não foi ele, que dizia que ser jornalista é publicar algo que alguém não gostaria de ver publicado. O resto é publicidade. Então, nesse caminho de separar o joio do trigo e ir no joio, você vetou um projeto de distribuição gratuita de absorvente sanitário quando você era prefeito? Acredito que não. Pô, porque o que eu faço momentos antes de entrar em live? Eu dou uma checada geral e, obviamente, é de veículo bolsonarista, mas dizendo, quando era prefeito, ele fica criticando, mas o mesmo argumento que não tinha orçamento e tal, não sei o quê, fake news. Eu não tenho lembrança disso, Luiz. Tá. Se veta muita coisa, né? Mas eu não tenho lembrança de nada desse tipo. Sinceramente, não tenho lembrança. Não, eu que não vou lembrar. Mas, assim, o veículo é É reconhecidamente bolsonarista. 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 Mas, voltando à questão da prefeitura, isso é uma curiosidade, quer dizer, eu sou do Rio e tal, provocando perder reeleição costuma ser raro, né? Você deve ter pensado muito a respeito disso. O que foi que você perdeu a reeleição? Olha, Luiz, é sempre difícil explicar esse tipo de coisa, né? Mas, assim, foi o pior ano da história do PT. Né? Sabe quantos votos o PT perdeu no Brasil? 60% dos votos em comparação a 2012. Você pegar os votos que o PT recebeu em 2012 no Brasil e comparar com 2016, caiu 60% os votos no PT. Então foi o ano do impeachment, foi o ano que o Lula se tornou réu, foi o ano da prisão de alguns ministros, foi o ano... chegaram a prender um secretário meu e nem entraram com ação contra ele, arquivaram o inquérito. Então, foi o ano, assim, um ano que o PT viveu o momento mais difícil da sua história. E eu me lembro que na campanha, Luiz, eu não conseguia discutir a cidade. Ninguém queria discutir São Paulo comigo. Nem os meus adversários. Queriam discutir o PT, queriam que eu explicasse tudo o que estava acontecendo na Petrobras, não sei aonde. E eu era um prefeito da cidade. Eu queria responder pela minha administração. Mas, olha, o Brasil, nem falo por São Paulo, o Brasil perdeu grandes prefeitos do PT, que não fizeram sucessor ou não se reelegeram, com enormes prejuízos para as cidades onde isso aconteceu. Nem falo de São Paulo. Mas só para você ter uma ideia, se eu não me engano, nós saímos de... Nós ficamos com 2 prefeituras no estado de São Paulo, uma coisa assim. No estado inteiro. Tem 600... Na, Tem, na eleição passada, mesmo agora de prefeito, ainda sob o efeito nacional, acho que o PT não elegeu em uma capital. Foi a pior performance do partido desde quando o Lula era presidente. Então você diz que você foi, na verdade, arrastado pela questão nacional, é isso? eu não digo que fui eu, porque todos os meus companheiros sofreram na pele a mesma coisa. Você pergunta para qualquer prefeito do PT. Tanto é que muitos
deixaram a legenda para se candidatar por outros partidos. Mas muitos. Aqui em São Paulo, vários. Nem todo mundo. Assim, eu nem vou criticar, porque cada um sabe onde dói o calo, né? Mas eu jamais faria isso, entendeu? Eu jamais abandonaria um projeto em que eu acredito, jamais deixaria o PT na mão na hora mais difícil, sabendo da perseguição que estava acontecendo, porque eu sou advogado, entre outras coisas, eu jamais faria isso. Então, para mim, eu não tenho nenhum problema com isso. Meu pai falou que o único lugar que você tem que prestar conta é a sua consciência, né? É a primeira e a única lugar que você tem que prestar conta. E eu me sinto muito honrado de ter suportado o período difícil que nós vivemos, mas ter provado que eu estava do lado certo. Provado que tudo que eu falei que ia acontecer, que o Lula ia ser absolvido, que eu não ia indultar o Lula porque nós íamos absolver o Lula, que a ONU ia reconhecer a perseguição do Moro ao Lula, que o Lula recuperaria os seus direitos políticos, que aquilo era uma grande armação. Tudo que eu falei que me custou caro, né, acabou sendo comprovado. Então, é melhor você estar bem com a sua consciência e passar um momento difícil, suportando a dor, porque é doído, né? Muito doloroso você passar um momento desse. Mas eu não me arrependo um segundo de ter feito a opção que eu fiz. Nem um segundo, porque eu sabia que eu estava do lado certo. Eu não vou discutir aqui a questão do Lula. Na verdade, não houve uma opção. Primeiro, não há dúvida de que a Lava Jato extrapolou suspeições. A Lava Jato não se discute. O Lula, a bem da verdade, ele não foi absolvido. O julgamento é que foi anulado. Mas tem uma questão que fica, até tem vários empresários Luiz, falando. você está falando dos processos de Curitiba. Mas Isso. todos os outros... Vários outros ele foi absolvido. É. Mas a minha curiosidade não é nem sobre o Lula. É o seguinte, já vários empresários declararam que agiram sob pressão, foram coagidos, Sim. mas foram devolvidos 6 bilhões de reais. De onde veio esse dinheiro? Não, veja bem, Luiz, uma coisa é você dizer o seguinte: 4 diretores da Petrobras se corromperam? Sim, 4 diretores da Petrobras se corromperam. Como, aliás, foram mais de 1.000 operações da Polícia Federal durante os nossos governos. Se você somar em 12 anos, foram mais de 1.000 operações da Polícia Federal, que era absolutamente autônoma para agir contra quem quer que fosse, inclusive contra petistas. Não existia nenhum tipo de manobra dentro do governo do PT para proteger esse ou aquele. Tanto é que você nunca ouviu falar de um policial federal que ele foi transferido, demitido, perseguido por estar fazendo o seu trabalho. E são centenas de policiais federais que poderiam ter denunciado o governo. Olha, não estou conseguindo fazer meu trabalho. Você nunca ouviu isso da parte do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Polícia Federal, do COAF, da Controladoria Geral da União. Você nunca ouviu um servidor público de carreira desses órgãos de controle dizerem: olha, nós não estamos conseguindo fazer o nosso trabalho. Foram mais de 1.000 operações. E, obviamente, que você tem corrupção e você tem que combater a corrupção, né? O que aconteceu de grave foi que o Moro percebeu ali uma oportunidade de fazer carreira política, que é o que ele está fazendo nesse momento. Aliás, ele condenou, impediu o Lula de ser candidato e saiu da magistratura para ser ministro. Ser ministro. E agora eu falo assim candidato. Que eu não me posiciono como jornalista, mas assim, mesmo que ele tenha sido toda a inocência do mundo, ele ter virado ministro de alguém que, mesmo que ele não querendo, ele favoreceu, é um troço que vai contra, eu particularmente qualquer acho... ética, né? Não, é ética, é uma coisa... Não, e agora ele será candidato a presidente. Então, ele estava com a cabeça na carreira política desde o primeiro momento. Tanto é verdade que a operação da Polícia Federal, da própria Polícia Federal, que era do tempo dele ministro da Justiça, certificou, né, pela operação spoofing,
aquilo que acabou servindo para a opinião pública. Aquilo não podia ser usado contra ele, né, porque foi obtido ilegalmente, mas para a defesa do Lula aquilo foi central para mudar a opinião de uma figura central na história recente do país, que é a ministra Carmen Lúcia, que votou reiteradamente contra o Lula durante anos, mas diante daquelas evidências se rendeu e mudou de opinião. Se tem uma pessoa insuspeita para votar a favor do Lula, é a Carmen Lúcia. Votou contra o Lula o tempo todo. Mas na hora que ela, né, diante daquilo que foi levado a ela falou, olha, não tem condição de manter essa perseguição que foi feita e reconheceu a perseguição nos autos. Agora nós vamos ter o julgamento da ONU, das Nações Unidas. As Nações Unidas, que já tinham dado uma liminar a nosso favor para que o Lula concorresse em 2018 e teve a sua recomendação negada pelas autoridades brasileiras, agora vai para o julgamento definitivo. E o julgamento definitivo eu posso te adiantar, não tem, agora que o Supremo não tem o que discutir, a própria ONU vai reconhecer que houve uma ilegalidade da eleição de 2018. Mas o dano já foi político feito, né? irreparável. Mas é importante para a história. Não, para a história. Né? Mas é impressionante como é que, de novo eu comentando, a gente caiu num país que genericamente a lógica é quem acusa provar a culpa. E ganhou num país em que o acusado tem que provar a inocência. Então, não estou falando só em relação ao Lula, virou uma caça... virou... exatamente. Mas tem um lado aí, vamos esquecer da corrupção, de autocrítica. Eu sempre digo, quando você não me conhece, assim, meu avô era comunista, meu pai era socialista, eu não sei direito eu não sou liberal, mas às vezes acho que eu sou social-democrata e tal, mas eu não consigo admitir um princípio que eu sempre repito do partidão, que é unidade na diversidade. Tem mais coisas que nos unem do que nos separam, então vamos juntos. Está de novo o Lula buscando aliança com os partidos que picharam a Dilma, conversando por que o PT, não me refiro até a você, estavam especulando até que teu vice vai ser do PSB, mas por que assim, você fez uma crítica outro dia, dizendo que o PSDB virou direita e tal, mas, de novo, procurar apoio de conservador. Eu tenho uma foto sua com o Maluf na eleição. Por que você vão bater nessas portas? Olha, vê bem, bom, não sei do que você está perguntando, mas vou fazer referência a 2012. É o seguinte, por que não, assim, as alianças não se dão no mesmo campo ideológico? E o PT, desde a eleição, não vou nem discutir o primeiro vice, lá o Alencar, que era uma pessoa, mas a parceria é feita com gente que no Congresso não vai estar defendendo as mesmas posições. Então, Luiz, vamos dizer o seguinte, no melhor momento dos governos progressistas do Brasil, no melhor momento, nós tínhamos 150, 160 deputados. Nós não tínhamos mais que isso. E nós precisamos de 300 para aprovar uma emenda constitucional. Nós precisamos de 250 para aprovar, mais de 250 para aprovar uma lei complementar. Nós precisamos de maioria para aprovar uma lei ordinária, uma medida provisória. Nós somos poucos no Brasil. O campo progressista ele é pequeno no Brasil. Hoje, ele não tem 120 parlamentares. Não tem. Tanto é que o Bolsonaro aprova tudo, de lavada. Aprova o que quer. Né? E aprova com o apoio do PSDB, com o apoio do PSD, com o apoio do PL, com o apoio do PP, com o apoio de todo mundo. Então, a verdade é que a gente tem feito cada vez um apelo maior para que as pessoas se toquem mais sobre a hora de votar no deputado. Porque se você votar no Lula para presidente e votar num deputado... Agora não tem coligação proporcional, graças a Deus. Ainda bem. Porque quando tinha coligação proporcional, a gente precisava de tempo de TV para defender as nossas propostas, fazia aliança com partidos conservadores para ter tempo de TV e acabava elegendo os deputados do Partido Conservador porque eles se coligavam com a gente na eleição proporcional. Vai ser a primeira eleição, depois de anos, em que a coligação proporcional está impedida.
É uma excrescência proporcional. Aqui, Então, ele votava num prefeito, estava carregando um deputado estadual, que era assim, bandido bom, bandido. O cara entrava é isso. pela Então, janela, pela janela. há muita coisa. Por isso que eu sou a favor da diminuição do número de partidos. Eu acho que a esquerda não tem que estar pulverizada, ela tem que estar unificada, ela tem que concorrer com a cara própria, porque eu acredito que na população brasileira a gente tenha cerca de 1/3 de votos progressistas. Isso não se reflete no parlamento, onde a gente tem 20, 25%. Então nós podemos aumentar a bancada dando uma cara consistente para o campo progressista. Aí tem uma parte do Congresso que é ultraconservadora e não vai votar nada conosco. E tem uma parte que você vai disputar projeto a projeto. Então é normal isso. Isso não é o fim do mundo. Eu aqui, quando era prefeito, eu de 55 vereadores tinha 11 do PT. E eu conseguia 37 votos para aprovar plano diretor, para aprovar lei de uso e ocupação do solo, para aprovar uma porção de leis que eu precisava de 37 dos 55 para aprovar. Como se fosse uma emenda constitucional, né, por assim dizer. Não é problema você ter 1/3 e buscar 50% no caso a caso. Você consegue construir isso. Agora, quando você não tem. Pô, o PT é a maior bancada do Congresso Nacional, do Congresso não, a maior bancada da Câmara dos Deputados, e tem 54 deputados de 513. Então, o Lula, ele não está procurando só apoios para o primeiro turno. Ele sabe que eleição são 3 turnos. O primeiro, o segundo e o governo. E o mandato. Então, o Lula é um cara que governou 8 anos, saiu com 80% de aprovação. Ele sabe que a vida é dura e que ele precisa de uma aliança de primeiro turno, que eu espero que seja uma aliança de centro-esquerda, né? Com os nossos parceiros tradicionais e, quem sabe, mais um ou outro mais centrista, vamos dizer assim. Mas depois tem o segundo turno, que se acontecer o que aconteceu em 2018, vai reeleger o Bolsonaro, e nós não queremos reeleger o Bolsonaro. E depois tem o governo. Não é simples o Brasil. O Brasil é um país extremamente conservador, é um país patrimonialista, patriarcal, racista. É tudo que a gente sabe de 500 anos de história. Basta ler a história do Brasil para você saber o tamanho da encrenca que é isso aqui. O povo está comendo osso, está comendo o resto de peixe, não consegue comprar nada no mercado, o salário está congelado. E como é que faz? Então é um negócio muito complexo você andar. As pessoas ficaram incomodadas que os pretos e os pobres chegaram na universidade, chegaram num restaurante, que chegaram no aeroporto. Gente, 52% desse país é pardo, é preto e pardo. Sabe? Aí a mulher não pode, o não sei quem não pode. Nada pode no Brasil. Quer dizer, é um negócio muito pesado o que está acontecendo, entendeu? O que eu sempre falo, de novo, quando eu me meto, que, aliás, eu tenho com muito orgulho, não está aparecendo aqui direito, está aqui um pouquinho mais, a Constituição de 88, com o autógrafo do Ulisses. Sei. Você tem? Constituição que o PT não assinou, mas acho que o nosso grande problema quando a gente saiu do regime militar para o democrático é que a gente mudou de regime, mas não mudou de sistema. Quem mandava antes continua mandando depois. Mais ou menos, Luiz. Não acho isso. Mas a elite é a mesma, quem construía para o Médici é mesmo quem construiu para não sei o quê, os veículos de comunicação dos quais eu participei. O sistema, você não concorda? Não? Não, eu acho não, olha que... só, vamos combinar. Um dos melhores períodos que os bancos tiveram foi durante o governo Lula. Mas por quê? Por boas razões. Porque você tinha uma economia vibrante, porque você tinha crédito consignado, porque você tinha você bombou o agronegócio, porque você teve investimentos públicos. Foi o maior período de IPOs da história do Brasil. Empresas brasileiras abrindo capital, follow-ups depois de abrir o capital.
Ou seja, o mercado de crédito no Brasil, que sempre foi muito acanhado, ele explodiu durante os nossos governos. E o banco faz a intermediação financeira disso. Quanto mais operações de crédito você faz, mais você vai ganhar. Então, eu pessoalmente acho que os bancos no Brasil formam um oligopólio, quase um quartel. E a gente tem que combater isso e fazer o spread cair e tal. Mas não foi porque o que foi favorecido no nosso período foi a economia de mercado. As pessoas consumiam, as pessoas tinham crediário, as pessoas conseguiam fazer a prestação caber dentro do seu salário. Então, e você vê que todos esses banqueiros hoje estão com o Bolsonaro. Alguns até alguns arrependidos. A Febraban chegou num ponto que nem o capitalismo selvagem está aguentando. Mas eu acho que eles ainda são bolsonaristas, viu? Eu acho que o mercado financeiro ainda é muito bolsonarista. E eu acho também, tem uns caras que tem mais verniz, assim, que recusam o Bolsonaro da boca para fora. Mas vamos ver num segundo turno se eles... Sabe, eu não sei, essa turma aí... Porque como eu vivi na pele em 2018, em 2018 você tinha de um lado um cara, modéstia à parte, com uma formação, e num outro, um mequetrefe, e os caras votaram no mequetrefe, que nunca serviu ao país, pelo contrário, né, sempre desonrou o país, sempre é um cara que sempre envergonhou o Brasil, né, pelas posturas e tal, e essa elite preferiu o Bolsonaro. Eu não sei o que eles farão em 2022. Eu confesso que eu tenho um pouco de receio de que essa turma não acordou para a vergonha internacional que o Brasil está passando. Isso eu vou tratar mais para frente, eu não quero evitar que você fale agora, mas assim, eu achei muito interessante, eu fiquei pesquisando em entrevista, sua tese diz o seguinte, essa eleição, o fundamental é o segundo turno. Eu gostaria de falar isso porque acho que esse teu raciocínio vai nessa direção. Mas antes eu queria voltar a uma coisa que, de novo, eu fico muito irritado. Vamos lá. Na eleição passada, Boulos lá na frente, o PT a prefeitura lança candidato próprio. Agora você não tem nem condições de dizer para o Boulos abrir mão para seguir. E aqui no Rio de Janeiro, aí você fala aí a direção nacional do PT, não, isso foi uma decisão do PT de São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, o Washington Quaquá está defendendo a reeleição do governador Cláudio Castro, que é reconhecidamente um bolsonarista. Isso que eu falo dessas alianças. Primeiro São Paulo e no Rio, vocês vão deixar o Freixo na mão? Luiz, se eu entendo bem, o Freixo e eu, nós estamos no palanque no sábado. Eu sei que vocês são... unidos, a gente é mais do que amigo. Eu acredito muito numa aliança do PT com o PSB nacional. Eu acho que comporia um bloco importante para o Brasil, que daria estabilidade para o país, que passaria confiança tanto para os trabalhadores, quanto para os miseráveis, quanto para os investidores, de que nós estamos efetivamente com um projeto consistente. Acho importante que a esquerda esteja toda unida, né? Acredito nisso. E eu acho que a gente está analisando estado por estado para ver quem nós vamos apoiar. No ano passado, a gente só não apoiou o Freixo para prefeito porque o PDT não quis apoiá-lo. E ele recuou da candidatura. Mas ele teria sido o nosso candidato a prefeito. Nós apoiamos a Manuela Dávila em Porto Alegre. Nós apoiamos o Edmilson do PSOL em Belém. Então não é verdade, o PT apoia. Agora, o PT, em São Paulo, o PT está há 40 anos. O primeiro candidato a governador do PT em São Paulo foi o Lula, em 82. Vai fazer 40 anos que nós estamos batalhando por esse momento em que o PSDB está fragilizado, foi muito para a direita com o Dória, e que eu acho que é um descontentamento no Estado, né? Aí você tem uma série de questões, né? Mas nós não estamos falando do Brasil inteiro, nós estamos falando dos governos estaduais onde a gente é governo, né? Que são os 4 estados do Nordeste, e São Paulo. Então, eu acho um pouco de exagero, né?
Outra coisa, eu acho que você tem que fazer uma análise também de quem que pode representar melhor, quem que pode governar melhor, quem que pode agregar mais, quem tem uma certa... O Estado de São Paulo é um país, né? Não é um país qualquer, é um país grande, o Estado de São Paulo. Então, eu não acho ilegítimo você colocar isso, falar, olha, nós vamos ter candidato na Bahia, vamos ter candidato em São Paulo. Agora, eu não lancei minha candidatura. O Boulos lançou a dele, é legítimo. Eu nunca pediria para ele deixar... Mas o correto na eleição passada não seria, tanto que o PT Nacional disse que foi uma decisão local, o PT não ter tido candidato em São Paulo e ter seguido com o Boulos? Não, porque o PT governou 3 vezes São Paulo, né? E nós fizemos uma bela campanha de segundo turno para ele. Muito bonita a campanha de segundo turno. Eu me envolvi pessoalmente na campanha dele de segundo turno. Então, eu não acho que foi... Do mesmo jeito que você está perguntando isso, não era o caso dele ter me apoiado no primeiro turno em 2018? E ele não quis me apoiar em 2018. O pessoal nunca me apoiou. Olha, eu fui ministro da Educação, eu sofri oposição sistemática do PSOL. Sistemática. O PSOL foi contra o ProUni, foi contra a expansão das federais, foi contra o novo Enem, foi contra a IBSER, foi contra toda a política do Ministério da Educação. O ProUni deu mais de 3 milhões de bolsas, o PSOL foi contra. Eu fui prefeito de São Paulo, o PSOL fez oposição sistemática à minha administração. Lançou candidato em 2016 contra mim para favorecer o Dória. E eu nunca reclamei, sabe? Então fica uma coisa um pouco 2 pesos e 2 medidas, sabe? Vamos sentar na mesa, conversar, ver se a gente chega num acordo. Agora fica essa conversa, sabe? Que é isso, sabe? Dá a impressão que o PT agora não pode ter mais candidato. Mas aqui no Rio, a possibilidade do PT fechar com o Cláudio Castro, não sei se você está acompanhando, é muito estranha, né? Mas não existe essa possibilidade. Não, Você está pegando a frase de uma pessoa... Presidente do partido. Que falou uma vez isso, tem meses, nunca mais voltou ao assunto, que, na minha opinião, não representa o desejo nem da direção nacional, nem da base do partido. Nem sei qual é a opinião dele hoje. Eu acompanhei o que você falou, né? E eu não acho que isso vai acontecer, nem que isso expresse o mínimo de... O Freixo esteve com o Lula em Brasília essa semana, com o Siqueira, que é um belo presidente do PSB. Agora, opiniões isoladas não tem, entendeu? Vai acontecer. Uma pessoa falar uma coisa aqui, outra ali, e o PT não tem essa coisa de centralismo democrático. É um partido que cada afiliado do PT tem o mesmo direito que eu, que o Lula, de falar o que bem entender. Entendeu? Não existe isso dentro do PT. Não existe o cala-boca dentro do PT. As pessoas falam. Agora, o que conta é a decisão final. Eu não acho que o PT tomou nenhuma decisão equivocada em 2020 em relação às alianças que fez, né? A gente nunca foi apoiado pelo PSOL em canto nenhum. Nunca aconteceu. Eu nunca fui, nem como ministro, nem como prefeito, nem como candidato a presidente. Nunca fui. E nunca reclamei. Imagina você, a Erundina saiu do PSB para ser candidata pelo PSOL contra o PT. E daí? Você ouviu alguma vez eu falar a respeito dela? Muito pelo contrário. Sempre quando eu abro a boca, eu abro para elogiar. Uma pessoa respeitável, uma pessoa que foi do meu partido, que eu gosto, uma pessoa que fez uma prefeitura, foi a primeira prefeitura do PT na cidade, com professores meus da USP, né? Uma Marilena Chauí no secretariado, foi minha professora. Então, eu acho assim, a gente tem que evitar esse tipo de... O PT, o PSOL. Olha, o PSOL tem a vida dele, o PT tem a vida dele, e nós vamos sentar para conversar. Né? A gente tem que entender as decisões do passado que foram tomadas. Ninguém cobra. O PT, pelo tamanho que tem, ele é muito cobrado. Mas ninguém cobra os outros partidos. A impressão que dá é que todo mundo pode fazer tudo, menos o PT. E não é bem assim. Eu ia perguntar agora sobre as hostilidades contra o Ciro,
Mas, ao mesmo tempo, eu penso, né, que no segundo turno, na eleição passada... Mas ô, Luiz, o Ciro faz 3 anos que me xinga todo mês. Xinga a Glaze toda semana. Xinga o Lula todo mês. Sabe? E aí, o cara toma uma vaia, o que vai fazer? Agora, é o primeiro que tomou vaia. Eu nunca tomei vaia, o Lula nunca tomou vaia. Vaia é a coisa mais democrática que existe, porque você está descontente com uma pessoa, você vai lá e vaia. Entendeu? Outra coisa é agressão, nunca vou compactuar com isso, mas eu já subi em palanque, já fui vaiado. Entendeu? Às vezes a pessoa não está satisfeita com uma coisa que você está fazendo. Ué. Eu, quando baixei a velocidade aqui das ruas de São Paulo, caiu 50% o número de acidentes aqui em São Paulo, fatais. Mas quando eu tomei a medida, eu fui vaiado, porra. O nego vaiou, porque era 50 quilômetros, recomendação da Organização Mundial da Saúde, era ciclista morrendo, perdendo braço, perdendo perna, né? Era isso São Paulo, uma praça de guerra o trânsito de São Paulo. Caiu 50% o número de vítimas fatais na cidade de São Paulo. Mas quando eu tomei a decisão, eu falei, ó, aqui não vai morrer mais gente, eu fui vaiado. Estou arrependido da decisão que eu tomei? Não, porque eu posso ter salvado meu filho, posso ter salvado o seu filho, então eu não posso me arrepender de uma decisão que salvou 700, 800 pessoas por ano. Mas eu tomei vaia. O que eu vou fazer? É da vida. Vamos voltar para a questão. Você mesmo falou que você perdeu uma reeleição para prefeito. Cada questão nacional, ela sempre acaba absorvendo as atenções. A gente fica... E às vezes o prefeito é um perfil totalmente diferente do que você... enfim, foi tudo na confusão. A minha pergunta, assim, objetiva. Você é candidato a governo de São Paulo. O que você... Qual é a tua plataforma que, assim, em relação... O Dória, eu aqui do Rio de Janeiro, assim, onde é que ele está errando? Onde você vai entrar para mexer? Luiz, em primeiro lugar, eu te falei, eu não lancei minha candidatura ainda e eu estou hoje incumbido de fazer o plano de governo para o Estado de São Paulo. Não está certo ainda? Não, eu não lancei minha candidatura porque nós fizemos um compromisso dentro do PT de não tratar de candidatura antes do fim da vacinação, não tirar o foco da vacina, não tirar o foco do auxílio emergencial. Então, nem o Lula lançou a dele, nem eu lancei a minha. Nós não estamos tratando desse assunto para não tirar o foco do que interessa. Não é ano eleitoral, eu não sou político profissional, eu não sou candidato de mim mesmo, eu não funciono assim. E antes de tudo eu estudo o que eu vou fazer, porque eu não saio por aí vendendo ilusão para ninguém também. Então, nós estamos estudando o Estado de São Paulo, eu estou pela Fundação Perseu Abramo fazendo esse trabalho, né, de analisar o Estado de São Paulo região por região, e nós vamos tratar disso de candidatura para o final do ano, começo do ano que vem. Então é isso que está em pauta. Eu acho que o Dória errou muito. Né? O Dória fez o maior arroxo da história do funcionalismo público do Estado de São Paulo. Não tem precedente o que ele fez. Ele desmontou órgãos públicos importantíssimos, citar o CDHU para falar do drama da moradia em São Paulo. O cara desativou o CDHU, acabou. Está vendendo tudo em São Paulo. Está renovando concessões que só venceria em 2028. Está fazendo contratos de concessão, na minha opinião, totalmente irregulares, como é o caso do BRT para o ABC Paulista. Não termina as obras que estão aí há 20 anos para serem terminadas, não consegue terminar as obras, só se fala em privatização, só se fala em venda de patrimônio. Então, aumentou os impostos durante a pandemia. Durante a pandemia, o cara aumentar imposto. São Paulo está sofrendo com guerra fiscal de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Pouquinho Paraná também, mas mais Minas e Mato Grosso do Sul. E ele aumenta imposto no meio de uma pandemia, está perdendo o posto de trabalho em São Paulo. Então, eu acho que as coisas não estão bem no Estado de São Paulo. E é uma pessoa assim, que, sinceramente, não foi prefeito, ganhou a eleição para não ser prefeito. E não está sendo governador. Sabe? Uma obsessão de disputar a presidência e acabou o assunto. Ele
Quem mandava na prefeitura era o Covas, quem manda no governo do estado é o Rodrigo Garcia. E ele está circulando. Então, eu não concordo com esse tipo de política. Eu não gosto de uma pessoa que é candidato profissional, o tempo todo, candidatura, candidatura, só fala em candidatura. Não fala outra coisa, não fala de mais nada a não ser de candidatura. E, e uma pessoa que não se prepara para os cargos. Ele não estudou a prefeitura para ser prefeito. Tanto é que depois de um ano ele foi embora. Não se preparou para ser governador. Está indo embora. Então, sinceramente, que tipo de, sabe, política que você pode fazer? O que você vai entregar? Sabe, eu por onde passei, modéstia à parte, tem um legado lá. Eu fui o ministro que mais abriu creche na história, que mais abriu escola técnica da história, que mais deu bolsa de estudo da história, que mais abriu campus universitário da história. Sabe? Aqui em São Paulo, ganhei prêmio de mobilidade urbana, prêmio de direitos humanos, prêmio do plano diretor, prêmio das finanças públicas, grau de investimento da FIT. Então, quando você quer fazer um trabalho sério, você deixa um legado. Entendeu? Eu não vejo isso. Qual é a marca do Dória prefeito? Vacilo. Não. Governador, ele tem. Não, governador, acho que não tem como tirar a questão. Isso não é um marco de um gestor, mas a questão da vacina foi de uma importância. Eu acho que ele não atrapalhou o Butantan, mas o Butantan teria feito a vacina. O Butantan é um órgão estadual que tem aí, sei lá, 100 anos, sei lá, por aí. Eu acho que o Butantan entregaria essa vacina, entendeu? Com Dória, sem Dória. Foi ele que foi lá no laboratório e fez a vacina. Independia também. Ele chegou... Vamos combinar, isso não repercutiu em nada na popularidade dele, né? Não, porque depois... Você veja, ao invés dele fazer a propaganda... Ele fez uma propaganda enganosa. Como se ele tivesse sido o cientista que descobriu a vacina. Ele não atrapalhou o Butantan. Ele deveria ter feito a propaganda correta. Falar, ao contrário do presidente da República, que atrapalhou a Fiocruz, eu dei apoio para um órgão estadual. Que ele tentou mandar um projeto de lei, inclusive, para privatizar antes da pandemia. Então, eu não sabia. Então não pense que o apreço dele pelo Butantan é lá essas coisas, não, sabe? A gente vive num país que, quando a autoridade faz o que é correto, a gente considera fora. É isso, mas que na comparação com o Bolsonaro, qualquer um se destaca pela razoabilidade. Né? Qualquer pessoa razoável. Haddad, vamos voltar para a questão nacional. Eu adoro política. Eu vi uma coisa muito interessante que você, acho que não me lembro qual foi rádio, e que você ficou martelando nessa história que essa eleição, a questão é o segundo turno, a questão é o segundo turno, a questão é o segundo turno. Claro que você pode fazer uma leitura que era para inviabilizar a tal da terceira via, que não precisa de você para inviabilizar, que ela parece que ela não via. Mas eu queria que você explicasse, porque você acha que existe algum risco do Lula não ganhar se ele for para o segundo turno? Por que esse teu discurso do que importa é o segundo turno? Porque nós temos uma pessoa que não tem a menor condição de permanecer na presidência da República. Nunca teve. Só que ele foi eleito. E foi eleito com o voto da terceira via. Então você acha que, embora as pesquisas indiquem o contrário, se acabar sendo um segundo turno, Bolsonaro e Lula, você vê um risco para o Lula? Eu acho que a terceira via, independentemente de ser o Lula, obviamente eu tive 3 semanas para fazer campanha presidencial, cheguei no segundo turno e quase ganhei. Agora é o Lula. Eu fui checar lá, quase 47 milhões, voto pra caramba, 47 milhões de votos. Eu acho que com o Lula a pegada é diferente, né? Mas também, dependendo da tática da terceira via, né, eles podem ficar com a ilusão, né, de que uma coisa é você fazer oposição ao Bolsonaro para ir para o segundo turno. Eu não sei se essa vai ser a estratégia da terceira via. E nem sei o que é a terceira via, que cara ela tem hoje. Eu não sei se vai ter 1 candidato, 10 candidatos, 5 candidatos. Eu fico pensando, o Dória vai abrir mão da candidatura? Não parece. O Ciro vai? Não parece. O Moro vai? Não parece.
Então você já está falando de 3, 4 candidatos da terceira via. Quando tinha um candidato da terceira via, fez 20% dos votos, que foi a Marina Silva em 2014. Então eu não sei o que vai acontecer com a terceira via. O que eu sei é que se tiver um segundo turno, as pessoas deviam ter juízo. Juízo. Você tem um cara que foi 8 anos presidente e honrou o país. E projetou o país no mundo inteiro, entre os maiores chefes de Estado do mundo. E você tem uma pessoa que matou 600 mil brasileiros. Luiz, no Brasil nós tivemos 5 vezes mais óbitos do que a média mundial. 5! Isso significa que nós podíamos ter salvo 480 mil pessoas. Hoje nós podíamos ter 480 mil pessoas vivas, que estão mortas por causa do Covid, e a impressão que dá é que está tudo numa boa. Normal, né? Então, nós estamos naturalizando a necropolítica no Brasil. Ah, o Bolsonaro, mas tem o Guedes lá, pô, o Guedes é do mercado financeiro. O que o Guedes está integrando? Gasolina a 7, bujão de gás a R$100, nem 1% de aumento real do salário mínimo, 1% de aumento real do salário mínimo, ele não deu, em 4 anos, 1%. Então você vai vendo pô, as pessoas não estão conseguindo comer, as pessoas não estão conseguindo se empregar, as pessoas não estão conseguindo estudar. O que sobrou? Você não come, não estuda, não trabalha, sobrou o que para você? Eu vou te falar um negócio, assim, como eu te falei, eu fiquei anos em Brasília e eu acompanhei, isso é também assim, a grande, digamos, distribuição de renda da história do Brasil se deu com o fim da inflação. Itamar, né? Falam muito do Fernando Henrique, mas quem estava lá na presidência era o Itamar, claro que quem armou o projeto todo e tal, mas era Itamar. Eu fico assustado, de tudo que eu vejo, eu fico muito assustado com a volta da inflação. Quem não conviveu com a inflação não tem noção de como isso é um dano social, porque quem tem dinheiro tem uma proteçãozinha ali, bota tal, mas Agora, a Luiz, inflação... a imprensa deveria checar a inflação dos pobres, porque a inflação dos pobres não é 10%, a inflação dos pobres é 20%. Fala mais sobre isso. Fala mais sobre isso. Porque quando você faz um índice de inflação, você pega o preço médio das coisas, né, de uma cesta. Então você faz uma cesta de produtos e calcula o aumento médio dessa cesta. Mas essa cesta, ela é representativa do consumo médio do brasileiro. Quando você faz uma cesta do consumo dos pobres, você vai ver que o aumento do que o pobre consome foi muito maior do que o aumento médio do que o brasileiro consome. Esse é o drama que nós estamos vivendo, e é por isso que o nego está pegando o osso para comer. Porque não tem, e ainda o cara quer vender o osso. Agora virou moda vender o osso. Porra, onde é que vai parar isso aqui? Sabe que uma coisa que Sabe, eu acordo todo dia, eu acordo cedo, eu vou logo para saber o que está acontecendo. E eu todo dia me pergunto como é que nós viemos parar aqui com o Bolsonaro. Porque uma coisa é o PT perder a eleição. Todo mundo perde a eleição um dia, ninguém ganha 10 eleições seguidas. Então ia chegar o dia que o PT ia perder. Outra coisa é o Bolsonaro ganhar a eleição. Então, aconteceu muita coisa errada para isso acontecer. Muita coisa errada. Porque se fosse governo e oposição, ganhava a oposição. Mas a oposição teve quantos votos em 2018? A oposição ao PT não teve voto. Junta todo mundo, tinha o quê? 10%? 15%? Percebe? Eu e o Bolsonaro tivemos quase 80% dos votos do país. Esse que é o drama que nós estamos vivendo. Por isso que eu falo que o segundo turno é importante. Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é você disputar o campeonato, a outra coisa é não ter o campeonato. Entende? Nós estamos querendo voltar a jogar o campeonato. Ganha um, ganha o outro, não tem problema. Para o PT não tem problema ganhar e perder. A gente gosta de entrar para ganhar. O PT é um partido competitivo, vai sempre ser competitivo, gosta de entrar, jogar e ganhar. Mas com as regras do jogo, com o juiz imparcial,
com o Tribunal Superior Eleitoral respeitado, nunca contestamos nada, nunca contestamos eleição, nem em cidade, nem em estado, nem no país, nunca. O PT nasceu no bojo da redemocratização e sabe muito bem que lado está a esse respeito. Se a nossa política econômica é diferente do Guedes, que é da terceira via igual ao Guedes, o cara não pode colocar a política econômica acima de princípios democráticos, de valores democráticos, de valores civilizatórios. Não dá para acontecer o que aconteceu em 2018 de novo em 2022. Haddad, a gente está chegando no final. Você não falou... Entendi porque você não falou em projeto de governo, mas assim... Nós estamos num país, não sei se a gente pode dizer que está no fundo do poço, porque a gente sempre se surpreende negativamente vendo que o poço ainda é mais fundo. Mas que sonho você tem como político em relação ao país, ao futuro, que você acha que vai ver realidade em vida? Luiz, eu acho o seguinte, o Brasil já foi vitrine de políticas públicas, muito recentemente. Rapaz, eu cansava de dar entrevista sobre o trabalho que eu fiz no MEC. Eu cansei de ser assunto da imprensa internacional quando eu era prefeito. São Paulo era uma das cidades mais badaladas do mundo em termos de políticas públicas. Toda hora vinha gente aqui conhecer o que estava acontecendo na cidade de São Paulo. Entendeu? A gente seguia um padrão de qualidade de política pública, né? E isso ia das finanças. Você sabe que eu fui o primeiro prefeito da história a conseguir grau de investimento para a cidade de São Paulo. Né? Passava por mobilidade urbana, passava por cultura, passava por direitos humanos. A gente era referência. O Brasil pode voltar a ser referência. No plano da segurança alimentar, nós exportávamos tecnologia de segurança alimentar, nós voltamos para o mapa da fome. O principal assessor meu no FNDE foi prestar serviço na África, para combater a fome da África. Meu assessor, Daniel Balaban. Bota o nome dele no Google que você vai ver onde é que ele foi parar. Ganharam o prêmio Nobel da Paz o ano passado, o programa do qual ele fez parte. Então, eu acho que o Brasil tem tecnologia social de ponta. Nós temos um conjunto de gestores públicos da melhor qualidade do Brasil. Uma parte deles serviu o governo Fernando Henrique e uma parte serviu o governo Lula. Então, não é verdade, sabe, que... E agora, órgãos públicos estão sendo devastados por esse governo. A previsão orçamentária para o ano que vem é de um corte de 92% da verba de ciência e tecnologia. O Brasil é o 13º produtor de conhecimento científico do mundo. Nós vamos perder 92% da verba de ciência e tecnologia o ano que vem. Você vai desmontar um parque instalado que é a melhor pós-graduação da América Latina, é a brasileira. A mais produtiva pós-graduação da América Latina está no Brasil. Isso sendo o último país da América Latina a abrir uma universidade. Então, não dá para ser assim. Nós precisamos ter a noção da urgência de parar o que está acontecendo. E eu acho que essa sensação ainda não aconteceu. Nós temos que cair a ficha do que está acontecendo. Então, é muito grave. Sem querer empacotar o seu pensamento, assim, o sonho é retomar a situação que o país estava antes, é isso? Não é retomar, Luiz, porque nós não vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer outras coisas. A geopolítica mundial mudou muito de lá para cá. Você tem um novo contexto internacional. Os Estados Unidos vão ter que olhar para a América Latina com mais carinho. Nunca olharam, vão ter que olhar com mais carinho, porque existe um problema internacional acontecendo. A transição ecológica vai ter que acontecer com mais rapidez do que a gente imaginava. A ciência e tecnologia tem que estar no topo das prioridades, senão o Brasil não vai se reindustrializar. Nós precisamos integrar com mais rapidez a América Latina. São Paulo tem um papel de liderança fundamental nisso. Então, está tudo na nossa cabeça, nós temos o rumo. E nós vamos apresentar isso para o país o ano que vem. Nós sabemos como retomar esse projeto.
E que é um projeto que nasceu na Constituição de 88, que você disse que o PT não assinou, mas foi o partido que mais respeitou o texto da Constituição quando estava no poder. Eu só queria registrar, porque tem esse radicalismo que fica falando na Constituição, Constituição, mas não assinou. Eu sei que é um cumpriu, país... Mas cumpriu. Cumpriu. Para o PT vale o que está escrito. É isso. Aquele pacto social foi cumprido por nós. Não, mas assim, eu falo, acho que foi um grande... Na verdade, o grande problema da Constituição, da reforma constitucional de 88, que não foi uma constituinte, eu fico repetindo isso aqui, que ela foi toda redigida para o parlamentarismo, Covas e Jobim, chegou na hora H, o Sarney peitou o presidencialismo. E aí é por isso que tem que ter base no Congresso, tem que ficar distribuindo o cargo, porque o Executivo tem que... A vantagem é que o Centrão ele não se vende, né? Ele se aluga, então dá para administrar. Haddad, aqui sempre também... Lembra que eu falei que tinha um primeiro pedágio? O último é uma despedida. Eu não sei se falaram com você. E já teve gente dizendo assim, ó, pede para ele tocar violão, pede para ele não sei o quê. Te falaram alguma coisa? Você preparou algum texto? Não falaram de despedida nenhuma, não. Então improvisa aí. Uma despedida aí. Fala, tem gente que pega poesia, tem gente que pega... Pô, vou reclamar depois com o teu assessor. Eu falei, diz para ele que tem que ter. Ele falou, não, pede o violão, ele vai estar com o violão aí do lado. Puta, o pior é que eu não tô mesmo com o violão aqui do lado, nem sei onde tá. Adorei você tocando Bob Marley. Pois é. Não, eu sou muito fraco vamos encerrar, de violão, vamos encerrar um feito político tradicional mesmo. Faz a sua despedida. Não, eu acho o seguinte, nós temos que... Eu acho que a gente tem que cair... Nós vamos acordar para o que está acontecendo, que é muito grave, eu tenho falado isso reiteradamente, e nós temos que nos desarmar um pouco. Eu acho que o brasileiro, nós ainda estamos muito armados, nós precisamos dar uma desarmada. O lado de cá precisa dar uma desarmada, sabe? Deixar fluir melhor as ideias para a gente poder enfrentar o desafio que está colocado para o ano que vem. E eu acho que nós vamos ser bem-sucedidos, e esse pesadelo, se Deus quiser, acaba, porque já vai tarde, né? Está muito tenso o país. Nós precisamos retomar o desenvolvimento, alimentar as pessoas, abrir as escolas, as universidades e o mercado de trabalho, que todo mundo quer trabalhar e viver um pouquinho melhor. Te agradeço a oportunidade, Luiz. Não, eu que agradeço e vamos fechar o compromisso que se eventualmente você virar candidato, aí a gente volta para você fazer uma entrevista como candidato. Obrigado e independentemente de partido ou não partido, qualquer coisa que fale em desarmamento, acho que a gente não pode desejar outra coisa nesse momento que isso. Obrigado, tá, Haddad? Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.